pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou uma das professoras de língua portuguesa aqui do Cursos e Colégios Kelvin, e eu tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre as variações linguísticas, que é um tema queridinho de vários vestibulares, especialmente do Enem. Vamos a elas? Pessoal, as variações linguísticas são todos os processos de mudança, transformação e adaptação que uma língua sofre. Esse fenômeno, né, de variação é um fenômeno muito natural, que acontece em todas as línguas que são vivas, as línguas que estão em uso, que têm caráter dinâmico. Toda essa heterogeneidade linguística está baseada em fatores de heterogeneidade social, ou seja, existem alguns fatores que influenciam na língua e fazem com que essas mudanças aconteçam, tais como idade e sexo dos falantes, nível de escolaridade, questões de ordem geográfica, questões de ordem histórica, e com base nesses fatores a gente define 4 tipos de variações linguísticas. O primeiro tipo de variação que a gente vai ver é a variação diacrônica, que é aquela que acontece em virtude da mudança histórica da língua. Acho que o exemplo mais famoso que a gente vai ter é do pronome de tratamento você, que antigamente falava-se vossa mercê, depois passou para vós mercê, chegando, né, depois de várias mudanças, a você. E hoje, em contextos muito informais da língua, a gente usa até o C, né? Você vai ao cinema? Esse é um exemplo. Outros exemplos também existem, como é o caso de farmácia, que antigamente era escrito com um PH e hoje é escrito com F. O caso, né, a nível vocabular, da questão do boticário, que antigamente chamava-se boticário, o farmacêutico que falamos hoje em dia. E só para a gente completar esses exemplos de variações diacrônicas, a gente vai ler juntos um trecho do conto Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade, que ele vai mostrar para a gente exatamente essa questão, essa temática da variação diacrônica. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. Esse conto exemplifica a variação diacrônica, né, como a gente estava discutindo. Vejam que são apresentadas algumas palavras, essas que estão aparecendo aí em destaque para vocês, que atualmente não são mais usadas, né, que caíram em desuso, ou seja, que saíram da língua por arcaísmo. O segundo tipo de variação que a gente vai ver é a variação diatópica, que agrupa as mudanças tanto no nível vocabular quanto em nível fonológico e que são motivadas por questões regionais. Um exemplo também muito conhecido é o caso da mandioca, né? Aqui na região sudeste, na região centro-oeste utilizamos mandioca, aipim. No nordeste a gente tem uma diferença vocabular, né? Que a gente utiliza macaxeira para se referir à raiz. Outro exemplo também muito conhecido é o uso do R. No interior de São Paulo, esse R é bem puxado, né? Aquele R porta, que é um R retroflexo. Temos como exemplo também o R de São Paulo, que é o porta, e o R do Rio de Janeiro, que é o porta, né? Esses exemplos a nível fonológico. Que a gente vai deixar aqui do lado para vocês o link de um mapa linguístico. É bem interessante. Vocês vão ter acesso, né? Vocês podem entrar nesse link e vocês vão ter acesso ao mapa do Brasil. Vocês podem clicar nas regiões do Brasil e escutar a pronúncia e as diferenças fonológicas, né? As diferenças ali de variação diatópica de cada região do país. A porta da casa está aberta. Pô, cara, você realmente vai fazer isso, meu? E aí, meu irmão, qual é? Vai fazer a parada hoje, mané? O próximo tipo de variação é a variação diafásica, que vai ter relação com o contexto comunicativo em que estamos inseridos. Como assim? Aqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho do conceito de nível de formalidade linguística, né? Então, dependendo do contexto em que nós estamos, a gente adequa a nossa linguagem. Se estamos em um contexto comunicativo mais formal, adequamos a nossa linguagem a um padrão mais formal. Da mesma forma, se estamos inseridos em um contexto mais informal, né, a gente pode adequar a nossa linguagem também e utilizá-la de forma mais informal. Lembrando, pessoal, que a gente diz que um falante inteligente da língua não é aquele que fala a todo instante de acordo com as regras de gramática, né? Até porque isso é impossível. Um falante inteligente da língua é aquele que entende o contexto comunicativo em que ele está inserido, entende qual é o seu interlocutor e adequa a sua linguagem a esse interlocutor, a esse contexto.
Como exemplo, a gente vai fazer juntos uma questão do Enem, que exemplifica bastante essa questão da adequação linguística. Um exemplo, então, de um exercício sobre adequação linguística que caiu no Enem. E aí a gente tem esse diálogo. Gerente, boa tarde, em que posso ajudá-lo? E o cliente responde, estou interessado em financiamento para a compra de veículos. E o gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? E o cliente responde, sou Júlio César Fontana, também sou funcionário do banco. Gerente, Julinho, é você, cara, aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. O enunciado diz, na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada, de repente, devido a adequação de sua fala à conversa com o amigo, caracterizada pela informalidade. B, a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. C, ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais. D, a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. E, ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Pessoal, a resposta correta desse exercício é a A. Haja vista que no início da conversa, a gerente utilizava uma linguagem bastante formal, né, por conta do seu contexto de trabalho. E quando percebeu que falava com um amigo, ela então adaptou a sua linguagem para um nível menos formal, dada a relação de proximidade que ela tinha com o seu interlocutor. Pessoal, o último tipo de variação que a gente vai ver é a variação diastrática, né, que é a ocorrência da variação linguística a depender de determinados tipos de grupos sociais. Nesse contexto, entra a questão dos jargões, né, que são determinados termos e vocabulários referentes a determinadas profissões, ou seja, os professores têm os seus jargões, têm os seus vocabulários específicos, os médicos também, os advogados também, e temos também a questão das gírias, né, que são vocabulários específicos de determinado grupo social. Lembrando que tanto as gírias quanto os jargões, elas criam uma certa identidade, né, caracterizam os seus falantes. Como exemplo de gírias, atualmente a gente tem termos como mitou, chavoso, divou, enfim, partiu. Mas vamos lembrar, pessoal, que antigamente as gírias também existiam, né? Se a gente voltar lá para a época de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei, as suas músicas eram repletas de gírias, né? Tais como pão, broto. E gírias que não são mais utilizadas. Então, olhando para esses termos, né, o pão, o broto, a gente consegue encontrar dois tipos de variações linguísticas aí, né? Tanto a variação diastrática, porque são gírias, como também a variação diacrônica, né? Porque são gírias que não são mais utilizadas, elas caíram em desuso na língua portuguesa. Pessoal, espero tê-los ajudado. Se vocês tiverem algum tipo de comentário ou dúvida, podem deixar aqui embaixo no canal, compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Até mais!